Minutos, vamos fazer a nossa conexão com Brasília, porque tem conversa, vai render essa conversa hoje com o Caian Messina, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Caian. Ô, Adriana, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos. Bem-vindo ao Entre Nós. Caian, há quanto tempo você está em Brasília? Desde que ano? 99. Nossa, Caian, você não é brasiliense. Não, sou paulista. Achei que você tivesse nascido aí em 99. Não, mas vamos lá. 47, olha aqui o cabelo branco. Ó. Eu perguntei, porque eu conheço o Caian desde que eu cheguei em Brasília como repórter em 2002. Eu sabia que ele estava lá, achei que você tivesse chegado juntinho comigo aí em Brasília. Mas vamos lá, Caian, eu tô te perguntando isso só para contar rapidamente uma situação que você vai se lembrar muito bem, que foi em 2005 a eleição de Severino Cavalcante para a presidência da Câmara. Naquele momento, os repórteres enlouqueceram com o Severino Cavalcante. O Salão Verde do Congresso, ali do lado de fora do plenário da Câmara, é bem comprido. O Severino Cavalcante conseguia sair numa porta, você fazia uma pergunta e ele respondia uma coisa. Enquanto ele atravessava o Salão Verde e outras perguntas eram feitas, ele terminava do outro lado do Salão Verde dizendo exatamente o oposto que ele tinha dito na primeira pergunta. E a gente terminava a coletiva e ficava todo mundo se olhando e dizendo assim, qual é a notícia que nós vamos dar? Vocês entenderam o quê? Os repórteres ficavam tentando se ajudar para dizer, qual é a notícia? E a notícia, com todo respeito ao Severino Cavalcante, que depois renunciou, não durou durou 7 meses, renunciou e já faleceu. A notícia é que ele era doido. A notícia é que ele não tinha a menor condição de se comunicar com jornalistas. Essa era a notícia. E ele se contradizia dia após dia. E eu estou citando isso aqui, Caian, para a gente comentar do que aconteceu pós-reunião hoje no Palácio do Planalto. É muito bizarro o Rui Costa sair valorizando o desalinho, e é só abrir as manchetes das agências agora, e essa é a manchete, proposta da MP no Congresso em desalinho com o governo Lula. E o Padilha dizer que essa mudança tem muitos avanços, que o relatório não impede em nada a agenda do Lula. Me veio um revival, assim, sabe? Um momento Severino Cavalcante. Afinal, a manchete é a letra A ou é a letra Z? O Caian tá aqui para dizer pra gente qual é a manchete, Caian. Ou letra D, todas as anteriores, né? Então, mas eu tive essa mesma dificuldade que você relatou, Adriana, e acho que todos nós tivemos, né? Então eu fui atrás do Centrão, né? Que afinal de contas é quem patrocinou essas mudanças na medida provisória do governo. E recebi, né, uma leitura que eu achei interessante, eu vou partilhar com você e com todos os nossos ouvintes. O que o governo está fazendo aqui, né, é aquela coisa de a vida imita a arte e a arte imita a vida. Então, todo mundo já viu aquele filme policial do Good Cop e do Bad Cop, sabe? Aquela técnica clássica de interrogatório. Primeiro vem um policial lá, durão, ameaça dar porrada, torturar o cara, aí o cara fica com medo. Depois vem o policial na manha, não, tranquilo, exatamente. Toma aqui um cigarro, toma aqui uma água. Toma um suquinho. Quer uma massagem? Exatamente. Então, nesse caso, o Rui Costa é o Bad Cop. Né? O Padilha é o good cop. Então é uma maneira ali, né, de deixar claro. Primeiro, o governo não gostou, obviamente. Isso é mais do que evidente, né? Porque houve uma mudança com a qual o governo não contava, né? Por mais que tivesse sido avisado pelo Centrão que haveria realmente essa alteração, ninguém gosta de ter uma estrutura de governo modificada. Ponto número 1. Agora, ao mesmo tempo, né, o governo não tem força para reverter isso no Congresso. Então, o que o governo resolveu fazer? Bom, vou peitar o Centrão ou a maioria do Congresso no próprio Congresso, eu não tenho força para isso. Né? Então, eu vou me desgastar para isso? Não, não vou. Vou para a Justiça, vou ao Supremo e vou me desgastar mais ainda com o Congresso? Não, não vou. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, vem o Rui Costa a público e deixa claro o desagrado do governo em relação ao que aconteceu. Em segundo, entra, né, o Good Cop, que é o Padilha, falando o seguinte, não, tem espaço para negociação. Houve apenas uma aprovação na comissão especial da medida provisória, ela ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. Então, até lá, o governo vai tentar negociar. E o
que o governo pode fazer? Ele sabe que não vai conseguir tudo, né? Não vai conseguir reverter a medida provisória totalmente ao que era. Então, o que eu apurei? Por exemplo, nessa questão aí, né, no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ele pode ceder, né, em relação ao cadastro rural, né, que saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para o Ministério da Gestão, né, isso pode continuar, mas ao mesmo tempo, né, isso pode voltar, né, pode voltar para o Ministério do Meio Ambiente, nessa questão aí que diz respeito ao combate à grilagem, combate ao desmatamento, mas ao mesmo tempo o governo pode manter no Ministério da Agricultura a Conab, né, que é algo importante para o Ministério da Agricultura, que fazia parte do desenvolvimento agrário. Então o governo está ali alinhando, né, o que ele pode, o que ele consegue. Tudo ele não vai conseguir, isso é evidente. Né? Agora, alguma coisa o governo pode conseguir. E daqui para lá entra justamente essa tática, né, de policial bonzinho e policial malvadão, né? Que, aliás, Adriana, essa tática ela é velha conhecida, ela é aplicada, inclusive, quando os parlamentares pedem cargo, pedem dinheiro para emenda parlamentar. Aí o malvadão é o Rui Costa, o bonzinho é o Padilha. Né? Então, isso não vem de hoje. Agora, uma coisa que está realmente muito clara, evidente, né, em relação a tudo isso que aconteceu primeiro, o governo não tem base. Aquela base que o governo alardeou, né, na votação do novo marco fiscal, 367, ela não existe. Ela é uma base que tem que ser construída voto a voto. Não existe uma base fiel do governo Lula, não com o centrão do tamanho que ele é, e não com o poder que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem. Então, isso é fato. Em segundo lugar, né, o presidente Lula está fazendo o possível para mostrar para a Marina, né, e para a Sônia Guajajara que, apesar dessas mudanças, elas precisam continuar no governo. As ministras precisam continuar, vão continuar. Nesse momento não tem a menor chance da Marina ou da Sônia Guajajara deixarem os cargos, né, mas a Marina, ela não é só uma ministra, assim como a Sônia Guajajara, elas são símbolos. Né? Você chega para um investidor internacional, um cara numa COP da vida, e mostra a Sônia Guajajara, o cara pira. Você mostra a Marina Silva, nossa, ela era amiga do Chico Mendes, entendeu? O cara pira também. Então, é importante para o governo manter as ministras onde elas estão, e assegurar que a política de sustentabilidade, de defesa dos povos indígenas, também permanece inalterada. Então, o que eu apurei? Né? Só para não me alongar muito aqui. Se o governo não conseguir mudar, né, no próprio plenário a medida provisória, o que o governo vai fazer? Uma espécie de guarda compartilhada. Olha a loucura só, minha gente, imagina a loucura. Então, seria assim, um determinado órgão que saiu de um ministério, foi para o outro, né, ele teria essa guarda compartilhada entre os dois ministérios. Imagina a confusão. Aí, em caso de impasse, porque obviamente vai dar impasse, você imagina, o que pensa o ministro da Agricultura é uma coisa, o ministro do Meio Ambiente é outra. Totalmente. Né? Lógico, quando der impasse, e aliás, é bom que seja assim, um governo plural, né, ele trabalha assim, com várias visões, né? Aí, em caso de impasse, que vai dar impasse, quem seria justamente a voz que colocaria tudo às claras seria o presidente Lula. Então, né, é uma espécie de guarda compartilhada que está sendo colocada aí, mas... Mas tentando colocar isso dentro da MP? Porque assim, não, é informal. É um informal, OVNI. Né? Informal. Mas informal, isso não vai funcionar. Porque lógico, é um eu também sei OVNI, disso. objeto voador não Exatamente. identificado. Porque assim, se transferir uma determinada estrutura para um ministério, e aí vão combinar de boca entre os ministros, ó, eu faço aqui, mas você dá palpite também. Uma hora alguém tem que bater o martelo. Aí é o Lula que bate o martelo. Exatamente. Sei lá, vamos supor, a Conab. A Conab saiu do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que né, tem ali uma influência grande do MST. Foi para o Ministério da Agricultura, que tem uma influência grande dos produtores rurais. Tem uma divergência clara. O ministro Paulo Teixeira vai falar uma coisa, o ministro Fávaro vai falar outra. Quem poderia realmente resolver, em caso, né, de dúvida ali, seria o presidente Lula. O Lula fica de juiz. Mais confusão ali pro presidente Lula.
né? Ele tem pouca coisa no prato dele. Essa seria mais ainda. É, pouca coisa para resolver. Bom, e vamos ver qual o cenário que vai prevalecer. Se essa guarda compartilhada ou se mais o que o good cop, o policial bonzinho, que é o Padilha, defendeu, que defendia quase que uma harmonia, elogiou o relatório. Agora, é importante destacar que enquanto essa coletiva acontecia, Rui Costa, que já está com a relação bastante desgastada com o Congresso, levava um revés, que é eles tentando tirar a BIM, que hoje está com a Casa Civil de Rui Costa, e devolver para os militares. Ou seja, é um sinal claro de que o Congresso está esticando a corda também, de alguma forma. Sem dúvida. O Congresso hoje, no início, né, do governo Lula, o Padilha era o alvo preferencial dos parlamentares, porque o que era levado a ele não saía do papel. Hoje, os parlamentares já perceberam que o alvo preferencial tem que ser um pouco mais alto ali. A alça de mira tem que ser calibrada. É a Casa Civil, porque o Padilha leva as coisas para a Casa Civil, segundo os parlamentares, e essas coisas acabam não se resolvendo. Entendeu? Então, por exemplo, tanto é que nas últimas 2 semanas, quase 4 bilhões de reais em emendas parlamentares foram desbloqueadas. Né? Esse dinheiro foi desbloqueado. Ou seja, tinha dinheiro. Né? Mas por que não saía? Porque a Casa Civil segurava, segundo os parlamentares. Agora, a Casa Civil fala também que não sai, às vezes, por muitos problemas paroquiais. Então, por exemplo, sei lá, preciso fazer uma quadra num município do interior do Piauí. Mas não tem ali o impacto ambiental dali, então a gente não pode destinar dinheiro. Então tem muita coisinha ali que acaba prejudicando, segundo a Casa Civil. O fato é que as coisas que são combinadas com o Padilha vão para o Rui Costa e acabam não saindo. Isso irrita os parlamentares. Tanto é que a gente viu isso agora, nessa MP da reestruturação do governo, é um recado claro do Congresso ao Palácio do Planalto, e mais ainda, como você bem ressaltou, Adriana, essa questão da Casa Civil, que, aliás, desde que o presidente Lula assumiu, ele fala que ele gostaria de transformar a BIM, que é um resquício, né, do Serviço Nacional de Informação, né, da época militar, né, a BIM ela se transformou nisso, né, o GSI era a antiga Casa Militar, né, então o presidente Lula gostaria de transformar cada vez mais o GSI e a BIM em estruturas civis, como funciona na maioria dos países do mundo, né? Não mais algo advindo e influenciado pelos militares. Ou seja, o presidente Lula e agora Rui Costa acabaram sendo atropelados aí no meio desse turbilhão. Kayan, vamos combinar que a gente conversa na semana que vem, porque isso ainda vai render muito. E é claro que a gente vai ter que acompanhar, se for esse modelo guarda compartilhada, a gente vai ter que acompanhar. Só rapidamente resumindo aqui, uma coisa que eu queria colocar é que é muito estranho tentar esse caminho do meio, porque, na verdade, se uma medida provisória desidrata um ministério, e é a reclamação da Marina Silva em relação às questões ambientais, por exemplo, se você diz que tudo vai parar na mão do juiz Lula, você está desidratando 2, porque você está tirando poder do ministro de decidir. Vocês discutam aí entre vocês, mas na verdade quem vai decidir sou eu. Então, você acaba desidratando 2 ministérios e não só um. Você não pode tirar poder de decisão de um ministro, senão imagina, não anda. O governo não anda. Vamos ver. Eu achei muito estranho, Kayan, mas vamos acompanhar. Obrigada demais, viu? Imagina, um beijo e até a semana que vem. E com um detalhe, hein? Essa MP tem que ser aprovada primeiro, como está, né? Ou como vai ficar, exatamente, até o dia 30. Dia 30? A partir do dia 1º ela vence. Se não for aprovada, sabe o que acontece? Os 34 ministérios que o governo tem voltam para os 24 do Bolsonaro. 37 voltam para o Bolsonaro. Os 24 do Bolsonaro. É isso. Então ou seja, a semana que vem vai ferver aí. Vai ter trabalhar bastante. Sem teto aqui. Ministro sem teto. Valeu, Kayan. Obrigada. Um abraço, até mais.